Olá pessoal, meu nome é Ettore e eu participei pelo programa Ciências Sem Fronteiras no intercâmbio de 1 ano para a Universidade de Loughborough, que fica bem no centro da Inglaterra, e eu vou fazer esse vídeo para vocês falando como foi a minha experiência aqui pro canal Fiz as Malas. Então, eu moro em São Paulo, tenho 22 anos e estudo na Universidade Federal do ABC, que fica em Santo André. Desde que eu entrei na faculdade e eu fiquei sabendo do programa Ciências Sem Fronteiras, eu me interessei muito e sempre foi um objetivo meu lá dentro conquistar essa vaga, e eu comecei a correr atrás disso. Eu ganhei, na verdade, o IELTS de graça numa promoção do Facebook, e foi uma coisa que me indicou muito também e me guiou a escolher a Inglaterra. Eu sempre gostei do país, sempre me interessei pela cultura de lá, mas quando eu pensava em intercâmbio eu ficava um pouco perdido mesmo, porque uma vontade minha sempre foi conhecer o mundo, então focar era um pouco difícil. E aí eu me interessei bastante pela Inglaterra por ter feito um teste da Universidade de Cambridge e fui bem, e foi tudo muito rápido, assim, eu tive o resultado do teste, eu consegui uma nota super boa e a partir daí eu comecei a procurar as universidades de interesse minha. Uma vontade que eu tinha no intercâmbio era fazer um curso bacana. Eu estudo numa faculdade boa aqui no Brasil e eu queria manter esse nível para poder estudar bem na Universidade da Inglaterra também. E eu acabei indo para a universidade da minha primeira opção, porque eu tinha um ranking de 3 lugares para fazer. Eu acabei indo para a Universidade de Loughborough, que ela está entre as 5 melhores universidades de engenharia do Reino Unido. E a partir daí eu tive um ano só de preparação e um ano de intercâmbio, e eu posso dizer que mesmo com um ano de preparação sendo bastante estressante e bastante ansiedade da minha parte, essa foi uma das melhores fases da minha vida. Eu lembro que antes de viajar, eu nunca tinha saído do país antes, então foi a minha primeira saída do país, primeira vez que eu ia morar sozinho, e tudo por minha conta, e então tinha uma expectativa minha em relação a tudo isso, mas também tinha um pouco de medo. E eu ouvia muitas pessoas falando que eu precisaria de um tempo para me adaptar, que eu ia sentir muita diferença, e realmente eu senti. Só que eu acho que eu estava tão empolgado e vivendo coisas tão legais que isso não foi um sofrimento para mim. Eu lembro que depois de 15 dias eu esperei aquela depressão de chegar da viagem e de sentir falta das pessoas, e isso acabou nunca vindo, assim. Eu me adaptei muito bem e muito rápido, mesmo porque eu acho que não tinha muita diferença pontual de cultura entre a Inglaterra e o Brasil. Eu estava dentro de uma universidade que é um ambiente bem tranquilo, então as diferenças elas eram bem-vindas, e por ser uma universidade que recebia pessoas de todo mundo, eles estavam muito acostumados com estrangeiros. Lá na universidade onde eu estudava, era em média 15 mil alunos que estudavam lá, sendo que 4 mil eram estrangeiros. Então receber pessoas de fora não era uma coisa particularmente diferente, assim. E mesmo na Inglaterra, a Inglaterra é um país bastante cosmopolita, você vai encontrar gente de todo lugar, e é até difícil de você reconhecer o inglês dentro de tanta diversidade, dentro de tanta mistura cultural. Então, isso foi se reproduzindo assim e se repetindo ao longo de todas as minhas experiências dentro da Inglaterra. Quando você chega em Londres, você percebe essa multiplicidade, quando você está na sua sala de aula, você vê que o ambiente também é plural, tem gente de todo tipo, de todos os lugares, com os mais diferentes sotaques, e isso é muito bom. Eu me sentia muito satisfeito com isso, porque foi a primeira vez, assim, como brasileiro, que eu tive a oportunidade de ver o mundo, sabe? Então, na Inglaterra, eu tinha como uma lente para o resto dos outros lugares, e eu aproveitei isso. Eu tentei me relacionar ao máximo com as pessoas. Isso pôde acontecer mesmo pelo lugar onde eu morava. A minha moradia era estudantil, eu ficava dentro do campus, e ela era uma vila, dentro das muitas que tinham, dentro da universidade. Eu morava num sobrado. Esse sobrado era composto por 8 quartos individuais, e todos nós dividíamos uma cozinha e 2 banheiros. Comigo moravam mais 4 brasileiros que tinham ido também pelo programa Ciências Sem Fronteiras, e mais 2 ingleses e um árabe. Nas casas ao lado, moravam alguns outros brasileiros e outros estrangeiros que acabavam se misturando com a gente. Então eu dividi bastante meu tempo e
criei bastante amizade com italianos, chineses, ingleses, africanos. Era bastante plural mesmo, assim. E essas pessoas, elas mudaram ao longo do ano também. Então eu conheci bastante gente, fiz bastante amizade, saí com essas pessoas. Mas uma ressalva que eu faço em relação ao estrangeiro na Inglaterra é de criar uma amizade mais profunda, um laço mais forte com as pessoas. Isso é difícil de se fazer. Por ser comum existir estrangeiros e pelo intercâmbio ser algo comum na Inglaterra, eles não lidam com você com uma maneira muito carinhosa, eu diria. Então eles têm um padrão de comportamento para lidar com estrangeiros, e você quebrar esse padrão e acabar se relacionando de uma maneira mais forte com as pessoas acaba sendo um pouco difícil. Mas acho que eu consegui fazer isso, é possível também, só que demanda um pouco mais de tempo e um pouco mais de confiança. Eu fiz 2 semestres de aula lá na faculdade, todas as matérias obviamente eram em inglês. Por mais que assim possa soar difícil, mesmo que você não tenha tido algum tipo de relação com o inglês britânico, eu acho muito mais fácil do que qualquer outro tipo de inglês. As palavras eram sempre muito bem pronunciadas, eu nunca tive problema de entender o sotaque dos professores. E assim, as aulas na Inglaterra, elas são bastante... elas funcionam como um guia para você. O estudo, realmente, quem dá conta é o aluno. Os professores funcionavam como guias. O estudo pesado, ele tinha que ser dado... Quem tinha que dar conta era você. Isso exige um pouco mais de responsabilidade e de você conhecer qual é o seu tempo de estudo e qual é a sua performance para você poder não ir bem e não acabar reprovando. As provas, elas funcionam no esquema Harry Potter, assim. Aliás, as coisas, elas são bem parecidas com Harry Potter em várias partes das vezes. Se você gosta, você vai notar similaridades. E então você vai se ver dentro de uma sala gigantesca com muitos alunos que você nunca viu na sua vida, porque eles são de outros cursos, outras matérias. E você vai estar fazendo um teste com alguém falando num megafone. E por algum motivo não é de bruxaria, mas como eu disse pra vocês, eu estudava na Loughborough University e ela tem o maior campus em área do Reino Unido. Então isso vem acompanhado de bastante infraestrutura, assim. Apesar da cidade ser bem pequena, e quando eu falo bem pequena, é bem pequena mesmo, eu acho que em média tinha 60 mil habitantes com alunos, então nas épocas de feriado ou então algum break que a gente tinha, a cidade passava a ter 40 mil habitantes. Então fazer as coisas por lá era bem fácil, tudo a pé. A locomoção, ela era bem simplificada, eu nem precisava de bicicleta porque eu morava dentro do campus, então a gente tinha um ônibus que rodava o campus nos horários das aulas, e então era só pegar esse ônibus praticamente na porta de casa, ir até a aula e voltar, era super simples. Tinha N opções de coisas para fazer enquanto você estava lá. A universidade que eu estudei, ela era muito forte em esportes. Ela foi inclusive a base técnica e tudo mais da Olimpíada que teve em Londres, do time da Inglaterra. Então a infraestrutura para isso era muito grande, era absurda assim. A academia de lá era simplesmente fantástica para quem gosta. Então eu tinha bastante opções de coisas para fazer. Mas quando eu saía da universidade, isso se reduzia um pouco por eu estar numa cidade pequena. Só que isso também era compensado pelo fato de ter a 1 hora de distância a cidade de Londres, a 2 horas de distância tinha Liverpool. Eu estava exatamente no meio da Inglaterra, então conhecer a Inglaterra era muito fácil e foi o que eu acabei fazendo. Então, durante o período de aulas, a gente tinha algumas opções para divertimento, assim. Tinha na cidade alguns lugares para sair, a maioria deles era pubs, bem no estilo inglês, como todos os outros, assim. Então você vai lá, pega seu pint e tem um lugar legal para conversar, para ver gente nova, para conhecer algumas pessoas. As pessoas nos pubs são bem receptivas, é bem legal, assim, é um clima que eu gostei bastante de participar. Mas também, como eu estudava numa cidade super universitária, assim, que vivia pros alunos, a gente tinha lá um prédio gigantesco que funcionava como centro acadêmico da universidade, a gente chamava de Union, mas nele funcionava uma balada todos os dias. Era super legal. A cada dia tinha uma festa diferente, a cada dia eu descobria um ambiente diferente, porque o lugar era bem grande mesmo, e era sempre divertido ir lá, encontrar as pessoas, e às vezes a gente tinha até algumas festas brasileiras, temáticas, porque o pessoal incentiva essa mistura das pessoas, assim, essa recepção legal para os intercambistas. Então foi um lugar que eu passei bastante tempo, e para ir para esses lugares, para a Union ou para as festas da cidade, a gente não gastava muito dinheiro.
as entradas elas eram tranquilas e o preço das cervejas, assim, as coisas, eles eram mais caros mesmo porque isso é caro lá, mas assim, dá pra viver bem, quem vai ter a bolsa do Ciências Sem Fronteiras vai poder viver tranquilamente, mas também não era só isso que você precisava fazer lá. Eu gosto bastante de ir em show e eu acabei indo em 2 festivais lá na Inglaterra e lá tá acontecendo show todo o tempo, assim, quem gosta de bandas britânicas, assim, pode ter certeza que vai acontecer alguma coisa de você encontrar uma pessoa fazendo um show do lado da sua casa ou até mesmo dentro da universidade, que é o que eu fiz algumas vezes. Festivais são muito legais de ir, eu aconselho, foram provavelmente os melhores dias que eu tive lá do meu intercâmbio. Nesse meu ano, eu assim, tive um pouco de problema com a culinária local, porque é aquilo que a gente vê na televisão, fish and chips, mas tipo, aquilo não é comida, você não consegue se alimentar e você não consegue sobreviver daquilo. Então o que eu fazia era comprar minha comida e eu cozinhava pra mim. Foi também um outro desafio que eu tive que viver. Mas acabei me dando bem e tal, a gente vai aprendendo a fazer as coisas e é super legal também, depois você volta com mais conhecimento do que você foi ainda. Então pessoal, é isso, se vocês gostaram podem clicar em curtir, e se vocês quiserem ver mais coisas desse tipo, se inscrevam no canal e podem comentar também, de repente eu posso responder alguma dúvida que vocês tiverem por aí. Valeu e até mais!